eu gostaria de terminar ainda a parte de expositiva, digamos assim, dos acontecimentos, com aquela mensagem de Nossa Senhora, a guerra. A guerra acaba hoje, vai acabar proximamente, vai acabar daqui a um ano. É esse o problema que eu trago aqui apenas com uma conclusão, uma descrição deste acontecimento no documento que foi apresentado ao Sr. Bispo de Leiria em 13 e 14 de abril de 1930 e que foi a base para o Sr. Bispo Dom José declarar como dignas de crédito as aparições e também autorizar oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima. Ora bem, houve uma primeira versão, que era bastante longa, que tinha 6 explicações. Mas eu não vou ler essa parte, mas vou ler apenas depois uma reformulação sintética sobre este acontecimento. E eu vou ler. A aparição queria que se rezasse o terço e se fizesse penitência para que Deus se dignasse pôr termo ao grande flagelo da guerra que assolava tantas nações, produzindo milhões de vítimas e semeando por toda a parte toda a sorte de ruínas morais e materiais. Anunciou que o tremendo flagelo acabaria, ou melhor, teria acabado no dia 13 de outubro, se os homens se arrependessem e emendassem dos seus pecados e aplacassem a justiça divina, orando e fazendo penitência. A Lúcia enganou-se, considerando como absoluta a afirmação da visão. A condição implicitamente posta por esta não se cumpriu e por isso a guerra não acabou. E depois há 2 explicações muito curiosas. A primeira, já no Antigo Testamento, Jonas se tinha enganado fazendo por ordem de Deus uma profecia que ele julgava absoluta e que era apenas condicional. A cidade de Nínive seria destruída no dia marcado pelo profeta se os habitantes não fizessem penitência. Ainda 40 dias, está aqui uma citação em latim, ad 40 dias, et Nínive supertet. Portanto, mais 45 dias e Nínive será destruída. A população da cidade acreditou na ameaça e todos, desde o rei até ao último dos seus súbditos e até os próprios animais, se vestiam de cilício e de cinza. Por esse motivo, Nínive foi poupada com grande admiração e até com um certo despeito de Jonas, que, não conhecendo os desígnios misericordiosos de Deus, do Senhor, pretendia a todo o trance que a profecia se cumprisse, para que ninguém duvidasse de que ele falara em nome e por ordem de Deus. Outro exemplo, coisa muito semelhante, sucedeu com São Leonardo de Porto Maurício, o grande apóstolo da Europa na Idade Média. Na sua pregação, anunciava o fim do mundo para 2 anos depois. Chegou a ressuscitar um morto que era levado para o cemitério a fim de confirmar a verdade da sua pregação. O morto assegurou que era certo tudo quanto ele dizia, mas os 2 anos passaram e o mundo não acabou. Porquê? Porque a Europa converteu-se com as pregações de São Leonardo de Porto Maurício. É uma explicação, não simplesmente aqui a reproduzo. De resto, a Virgem Santíssima podia ter permitido o engano de Lúcia de propósito para a manter num espírito de profunda humildade pela confusão que para ela advinha do facto de ter errado, pelo menos aparentemente, num ponto de capital importância.
nem a circunstância de ter caído num equívoco obsta a que os seus depoimentos mereçam todo o crédito. Esse equívoco tinha a sua razão de ser providencial e de modo nenhum embaraçava, como de facto não embaraçou o curso regular dos acontecimentos que fizeram de Fátima a Lourdes portuguesa. No interrogatório oficial que foi feito à Lúcia aos 18 anos da sua idade, foi em 1924, por acaso de 1907 a 24 são 17 anos só, mas não importa, diz assim: quando estava internada, portanto, no exílio do Vilar, no Porto, a vidente diz textualmente o seguinte: parece-me que a senhora disse ainda deste modo: convertam-se, a guerra acaba hoje e esperem pelos seus militares muito em breve. A minha prima Jacinta disse-me em casa que a senhora falara assim: convertam-se, que a guerra acaba dentro de um ano. Como estava a pensar nos pedidos que queria fazer à senhora, não deitei bem sentido. Esta é uma explicação, mas há outras. Inclusivamente que terá havido um engano. Inclusivamente que pode ter havido naquele dia um facto determinante que veio depois a conduzir à paz. Ainda hoje ouvi mais uma referência é o próprio Dr. Formigão, que foi o relator deste relatório, que o diz aqui em determinado momento, e é muito importante essa referência. Vou já dizer. A 20 de setembro de 1917, é um jornal francês que o diz, no seu número de 14 de agosto de 1920, falando dos segredos do governo, publica uma carta de Monsieur Briand a Monsieur Ribot, ministro dos Negócios Estrangeiros, em que ele formulava, a 20 de setembro de 1917, 20 de setembro, portanto, muito próximo do 13 de outubro, as condições em que o antigo presidente do Conselho teria aceitado a conversação que lhe pedia a Alemanha. Nessa carta, Monsieur Briand invoca a opinião do rei da Espanha, as cartas do imperador da Áustria, as propostas de um agente direto do imperador da Alemanha e até uma determinada conversa confidencial do eminentíssimo cardeal Gasparri, que era secretário do Papa Bento XV, a quem o Papa Bento XV, em 5 de junho, mandou aquela célebre carta para promover as orações pela paz e integrou na ladainha de Nossa Senhora a invocação Rainha da Paz, no dia 5 de junho. E também 5 de maio, 8 dias antes da primeira aparição. 5 de junho foi a carta que ele escreveu aos beligerantes, tanto de um lado como do outro, para promoverem a paz. Portanto, faz aqui referência ao cardeal Gasparri, confirmando, segundo informações de uma das melhores agências de informações do mundo, o Vaticano, que o governo alemão estava pronto a restituir à França a Alsácia e a Lorena. São conhecidas as diligências que fizeram durante o ano de 1917 o Santo Padre Bento XV e o Imperador da Áustria para se pôr termo à guerra o mais rapidamente possível. Muito interessante este assunto também. Eventualmente ainda poderemos ter alguma explicação quando porventura aparecerem outros documentos da época a dizer-nos. Recordam-se de eu ter falado aqui, citado aquele jornal americano, que numa correspondência do dia 12, de um senhor ministro dos Estados Unidos na Suíça, ter declarado que a Alemanha, se tivesse condições para isso, os alemães fariam a paz
Amanhã, tomorrow, é um jornal americano. Tomorrow. Ora, esta correspondência é do dia 12 e o jornal é do dia 13. Portanto, o dia 13 de outubro de 1917. Quem sabe? Aqui este tomorrow pode ser amanhã ou pode ser daqui a dias, não é? O que é certo é que foi dito isso no jornal. Quem sabe se nós teremos oportunidade de alguma vez ter este assunto resolvido a bem até a bem não vai implicar outras explicações, não vão implicar que se ponha em causa a fidelidade das aparições e da mensagem de Nossa Senhora transmitida pela nossa irmã Lúcia também mais tarde, não é? Porque há de facto um pormenor que é o seguinte: entre 1917 e 1918, quando terminou a guerra pelo armistício de 11 de novembro de 1918, passou ainda a célebre Batalha de La Lys, em que os portugueses morreram aos milhares. Foi de facto uma tragédia, foi de facto, portanto, um acontecimento doloroso para Portugal, essa Batalha de La Lys. Por isso, apesar de tudo, vamos estar tranquilos e vamos acreditar, enfim, na mensagem de Fátima, que tem provas muito evidentes de que foi um facto sobrenatural e real. Pronto, eu terminaria aqui esta minha parte expositiva, só lembraria a mensagem principal que Nossa Senhora deixou nas suas aparições. Foi aquela final em que ela disse a nós todos, por intermédio dos pastorinhos: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E depois também a ordem, o convite, o apelo que Nossa Senhora fez em todas as suas aparições para se rezar o terço pela paz e pela conversão. Por isso, termino agora aqui assim esta parte e vou apresentar na sucessão que está aqui, possivelmente alguma cronologia terá de ser um pouquinho alterada, mas o que é certo, vou apresentar com pequenas notas que eventualmente eu faça para dar alguma explicação. Temos aqui, portanto, um aspecto da primitiva Igreja de Nossa Senhora de Nossa Senhora dos Prazeres de Fátima, que andava já em construção em 1917. Eu penso que esta fotografia será do dia 13 de julho de 1917, porque tem todas as características, conforme vamos ver imediatamente a seguir nas outras fotografias. Parece-me que terá sido feita então pelo Sr. Engenheiro Mário Godinho, que era de Pé de Cão do Concelho de Torres Novas. Cá está a fotografia conhecida de todos nós e veem ao fundo, vê-se ainda a empena da igreja paroquial. Aqui está a Jacinta, a Lúcia e o Francisco têm velas na mão, aquelas velas um bocadinho retorcidas, pode ser efetivamente do calor, mas há quem explique isto de uma outra maneira, que os pastorinhos estavam tão impressionados com a visão do inferno e com a mensagem de Nossa Senhora e o segredo, que estavam assim quase como inquietados, mas possivelmente também seria nesta posição, talvez não, o sol já estaria para o poente, portanto não vejo. De qualquer modo é um documento importantíssimo e reparem numa coisa, habitualmente as blusas que vão agora aparecer em quase todas as fotografias são como a blusa, é assim que se diz, não é? A blusa da irmã Lúcia, aqui com 10 anos, como sabemos. Aqui há outra prova, aqui vê-se melhor a igreja, atrás, como veem, ainda se vê um bocadinho da torre.
E tem ali uma legenda feita pelo próprio fotógrafo, Sr. Mário Godinho, o engenheiro Mário Godinho, fotografia feita aos 3 pastores Jacinta, Lúcia e Francisco, em 13 de julho de 1917, junto à Igreja de Fátima. Ele hesitou ali se era julho, se era junho, mas de qualquer modo, de certeza que foi em julho. Ele explica assim: neste dia, 13 de julho, interrogámos os videntes. Quem dera que nós encontrássemos este interrogatório em algum lado. Seria um dos primeiros. Interrogámos os videntes para o que os trouxemos de automóvel para a Fátima. Aí lhes fiz talvez a primeira fotografia da sua vida. Infelizmente, agora que escrevo esta notícia, em 1961, perdi de todo o negativo dessa fotografia e possuo apenas uma má reprodução de ensaio de laboratório que acompanha este relato. Aqui vê-se o cruzeiro, um cruzeiro que depois foi para a capela de Nossa Senhora da Ortiga, mas houve em tempos ou um vendaval, um temporal ou uma profanação que destruiu este mesmo cruzeiro, mas que depois foi recopiado de algum modo e que está à frente da capela da Senhora da Ortiga. Se lá forem, veem. Mas há um exatamente igual a este cruzeiro. Por aí podemos saber até que é que estava do outro lado. Há um cruzeiro destes à frente de uma capelinha de Nossa Senhora da Tujeirinha, no Alqueidão da Serra. Quando lá forem, encontrarão um cruzeiro exatamente igual a este. Terá sido feito pelo mesmo canteiro ou pelo mesmo escultor. Tem os símbolos eucarísticos, tem os símbolos da paixão, ainda se vê a turquesa, a escada, enfim, os pregos, etc. Portanto, se alguma vez forem ao Alqueidão da Serra, que é aliás uma freguesia interessante, uma aldeia interessante, podem lá encontrar exatamente o cruzeiro que estava. Passamos então a outras 2 fotografias que foram feitas no quintal da Casa Marto, portanto da casa de Francisco e da Jacinta. É por detrás da casa. Da parte de cá é a casa Marto. Como é que nós distinguimos que são 2 fotografias diferentes? Nós chamamos-lhe a Lúcia de boca aberta e a Lúcia de boca fechada. E também há diferenças no que diz respeito aos outros. Por exemplo, nesta primeira fotografia, a Jacinta de mãos postas próximas da gola do vestido, não é? Lá vemos outra vez a blusa da Lúcia, que é exatamente igual. Eu vou ler só. Portanto, na primeira, Jacinta de mãos postas, próximas da gola do vestido, Lúcia de lábios abertos e Francisco com as mãos a tocar no queixo, por detrás do vidente, construções, etc. E a outra é diferente porque é Jacinta de mãos postas, distantes da gola do vestido, que é este caso, Lúcia de lábios fechados, e Francisco de mãos postas a tocarem nos lábios. Pronto. Agora vamos à fotografia da Reixida. A fotografia da Reixida, que eu já disse aqui, que tinha sido feita pelo Sr. Pinheiro da Costa, oferecida pela Sra. Dona Maria Augusta Santa Rita Pinheiro da Costa. O marido é que fez essa fotografia. Foi feita na Reixida. E vemos aqui, é muito, muito bela esta fotografia, porque a Jacinta, que está sentadinha, vejam, serviu de modelo àquela escultora Dona Irene Vilar, que fez aquele monumento dos pastorinhos Francisco e Jacinta, que foi inaugurada no dia 13 de maio de 2003. A Jacinta, não sei se se vê aqui, mas o que é certo é que tem umas argolinhas nas orelhas. Tem umas argolinhas muito bonitas nas orelhas. Passamos à frente, então. Nós temos 2 exemplares, um dos quais me foi oferecido por um senhor da minha terra, aliás, meu primo, cujo sogro veio a Fátima também no dia 13 de outubro de 1917.
E temos um outro exemplar, para preto e branco, que tem no verso: oferece a Maria de Jesus Lousada este registro, o seu filho Emídio Pereira Rocha, Torres Novas, 7/2/1918, recordação. Portanto, temos estas duas. Esta estampa parece que foi foi preparada pelo Sr. Manuel Pereira, natural da freguesia da Barreira, concelho de Leiria. Tinha um estúdio fotográfico em Leiria. Mais tarde mudou-se para Lisboa e em 1930 fez outro arranjo fotográfico por incumbência do Sr. Gilberto Fernandes dos Santos, que foi aquele senhor que ofereceu a imagem de Nossa Senhora para a capelinha. Este mesmo, ele, portanto, deve ter conhecido as crianças, as duas, na Reixida, era ali próxima, não é? De forma que pôs só as duas e no meio há uma azinheira. Depois veio a saber que afinal eram 3 e pôs então o Francisco. Portanto, aquele desenho por cima é uma senhora de Murilho, portanto, a imitação daquelas célebres quadros do pintor Murillo, espanhol, mas é tirada de uma imagem que existia e ainda existe na capela lateral da sede de Leiria. A capela de Nossa Senhora da Conceição, o altar de Nossa Senhora da Conceição. Ora bem, a Nossa Senhora é exatamente assim e tem o resplendor das 12 estrelas, enfim, na cabeça, segundo o Apocalipse. Aqui temos a mais célebre fotografia dos pastorinhos. Foi tirada à frente da casa, do muro, de uma parede que está ali, e que ainda se conserva. E eu tenho feito muitos apelos, porque é uma tentação acabar com aquele muro, porque abria a rua. Ora bem, não pode ser. Esta rua já subiu, de forma que aquelas últimas pedras, portanto, já estão cobertas pelo asfalto da rua. Mas aquelas pedras existem lá quase todas. Em cima é que houve umas alterações, porque por cima é assim quase pedra solta. Porque é que sabemos que é esta a posição correta dos pastorinhos e não ao contrário, como muitas vezes por aí aparece, ainda por cima em pósteres e tudo, e põem tudo ao contrário. Mas é assim porquê? Porque estas pedras ainda existem, nós podemos exatamente ver, do lado da Jacinta ainda há uma portinhola, e depois imediatamente a seguir. E ao fundo é a quebra para a entrada da casa do Francisco e da Jacinta. Esta fotografia foi vendida e distribuída em postais, em estampas, em registros, no dia 13 de outubro de 1917. Na mesma altura, foi feita uma fotografia à Lúcia, sem o véu, muito gira, porque está assim muito fotogénica, não é? Cá está a blusinha do costume, o rosário, o terço, pronto. Agora vem a célebre série das fotografias do Sr. Roy, vista panorâmica tirada da estrada de Macadame ao chegar. Pouco tempo antes da aparição, a multidão aguarda com os guarda-chuvas abertos, o povo abrigando-se em torno do local do milagre. Aqui veem que é uma multidão imensa. Aqui continuam as pessoas com chuva. Aqui continua, a multidão aguarda ainda. Aqui até falam num ceguinho, que eles comparam a um tal Paul Déroulède. Déroulède é um autor francês. Já não chove, já começaram a olhar o sol. A multidão olha o sol. E bem, ora temos aqui agora já nitidamente as pessoas a olhar o sol. Já ninguém tem o guarda-chuva. Algumas pessoas, portanto, já olham ou tapam até a vista com a mão.
Vejam estes dois cavalheiros que aqui estão muito curiosos a olhar para o fotógrafo. Aqui é a Jacinta. A Jacinta, não foi publicada, esta fotografia não foi publicada em 1917. A Jacinta está a chorar e tem uma grinaldazinha de flores na cabeça, um véu branco. Aquele senhor não é nenhum guarda, nem nenhum polícia, mas é um chofer, dizia-se nessa altura, um chofer. Ora bem, aqui está um desenhinho feito pela senhora Dona Maria Betina Bastos, que me ofereceu a tal agendinha pequenina onde ela contou, partiram do Rocio, depois por aí fora, e aqui é uma representação que ela disse-me depois, que era a representação de Nossa Senhora e com o sol ao fundo, que alguns comparam a uma hóstia, que tinha até assim uma espécie de uma cruz. Eu penso que esta senhora deve estar enganada, que esta figura devia ser uma senhora com aqueles chapéus assim. Ora bem, esta fotografia também é célebre, porque tem aí, podemos chamar-lhe até os primeiros peregrinos. Agora reparem no arco, que era um arco feito de madeira, portanto, que a senhora Maria Carreira explica muito bem como é que foi implantado, foi ela que fez, foi comprar umas lanternas e umas cordas para as lanternas, e aquela cruz. Este foi o primeiro monumento, o primeiro, digamos assim, sinal da aparição da Nossa Senhora.